estavam assistindo, né, que é sobre fisioterapia, e a gente vai continuar, a gente vai falar sobre os tipos de passos, como é que é você, qual a posição como aplicador, né, para que você precisa saber, está no processo de aplicador, e mais algumas questões. Eu não sou muito de gravar essas coisas, não. Vamos lá, então. Então, o que é interessante a gente entender, né? Primeiro que o passe, ele não é um milagre. Mesmo que algumas pessoas pensem. Eu lembro que eu frequentei o centro e tinha uma moça que uma vez ela tomou passe comigo, e aí não sei o que foi que ela sentiu, passou a dor de cabeça dela. Ela dor de cabeça, ela disse, ai, agora eu vou fazer passe com a senhora. Quase que eu digo, era muito coisa assim. Porque ele sempre dava na estrada, ai, foi muito engraçado. Aí, mas sério, eu estava já dias, passou na hora, quando a gente ficou quase que eu digo, daqui a pouco. Então, ele, na verdade, é uma transfusão de energias. Né? O processo do passe é uma transfusão de energias, que a gente vai depois explicar como é que é esse processo. Então, ele é uma verdadeira transfusão de energias revigorantes, que é importante. Por quê? Porque ele não é a gente vai ver que ele não é uma energia só nossa, ele é uma energia nossa, do fluido vital, mas uma energia curadora mesmo do mundo espiritual, que é o que a gente entende, né? Ou seja, não é uma questão minha, né? Eu como aplicador vou sair curando as pessoas, não é isso, não é? Ou vou sair passando dor de cabeça, não é isso, né? A gente vai entender. Então, assim como o corpo físico necessita de sangue saudável, que eu achei muito legal essa comparação, né? A gente tem que entender que é como se fosse uma transfusão de sangue. Sangue é vida para nós. Ele distribui todo o nosso alimento, nosso oxigênio, nossa água para todas as células, tanto que tem sangue em todo lugar. Então, existe um tecido no corpo da gente que não tem sangue, porque senão a gente não enxergaria. Que é um tecido que atravessa os olhos. Né? Se ele tivesse sangue, ia atrapalhar tudinho. Como ele é o único que não tem. O restante tudo tem, em todo lugar chega sangue, então, assim como passa, em todo lugar vai chegar energia. Esse sangue, ele age onde? No nosso corpo físico e, no caso do passe, ele vai agir no perispírito. Então, ele necessita de fluidos equilibrados para restaurar essa harmonia de vibração. Isso é por isso que é tão importante que a gente venha no centro e tome passe. Mas a gente entende também que quando a gente está aqui sentado, até quando a gente não tem a presença de uma pessoa, a espiritualidade nos aplica passe. Certo? A gente sabe disso também, né? Que a gente chama de passe espiritual. Então, é um ato sublime de fraternidade cristã, que obedece às leis magnéticas espirituais precisas. Ou seja, a gente está falando aqui mais do nosso passe físico, né? Quando a gente tem uma pessoa ali aplicando passe. Então, vamos ver o que é o passe, que é essa mecânica de energia dos fluidos, onde os fluidos e a conexão ocorre aura a aura. Isso que é muito importante, a gente entender, né? Que esse processo, ele ocorre perispírito, que a gente chama aqui, alguns chamam de aura também, né? Então, o processo, ele não é a minha matéria que age, né? A não ser fluídico. O processo, ele ocorre de perispírito para perispírito, assim como ocorre o processo de transe, né? De transe mediúnico. Então, os tipos de passe, as variações de fluidos, elas vão ocorrer, foi o que a gente falou ainda agora, do magnético, do espiritual e do místico, é quando ocorre os dois, que normalmente é o que a gente age. A gente age sempre magnético e espiritual. Magnético e espiritual quando vê uma pessoa trabalhando o passe. E essa atuação, ela ocorre nos chakras. Né? Eu penso que a maioria entende. Tem alguém que não entende o que é chakra? Porque eu acho um assim, um bonitinho. Tem alguém que não entende o que é chakra? Todo mundo entende? Eu acho que eu não sei o que é. Chakra. Pois é, os chakras são centros de força que a gente tem uma imagem que mostra um pouquinho. Né? Os chakras são nossos centros de força. A gente acredita que tem locais que tem um trânsito de forças fluídicas, magnéticas, que ocorre com mais facilidade. Então, a gente tem um chakra aqui na cabeça, né, que é o coronário, que normalmente a gente passa. Então, por que a gente aplica no coronário? Porque o coronário, ele age em todos os outros. Essa posição dele aqui, ó, ele vai agindo em todos, ele vai equilibrando todos os chakras. Então, é como se fosse um chakra de comando, né, que é justamente para fazer todo esse processo de organização. Mas a gente também tem chakras que
vamos dizer assim, trabalho colateralmente, deixa eu falar na medicina, só laterais, que a gente chama, né? Então, a gente tem o chakra aqui, que é o chakra frontal, né? Que ele é o chakra que, eu vou falar mais ou menos, é responsável pelo processo nosso de inteligência de captação de informações, né? É um processo em que a gente tem aprendizado. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa deficiente, provavelmente o chakra frontal está desequilibrado. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma deficiência mental, tem alguma dificuldade de processar informações, o chakra mental pode estar desalinhado. E assim como todos os outros. A gente tem o laríngeo, que é responsável pela voz, né, pela fala, pelo tudo que a gente fala, por como a gente consegue falar. Por isso que as pessoas falam mais com mais facilidade, outros falam com menos facilidade. E o chakra tem essa importância desse, então, por exemplo, o chakra de alguém que consegue falar muito bem, deve ser um pouco mais, né, ele flui melhor, provavelmente, né, essa energia flui melhor, certo? É por isso que a gente fala do centro de força. A gente tem um chakra a nível do coração, que é o cardíaco, que tem a ver com a questão dos sentimentos. O chakra que é a nível do estômago, que alguns chamam de plexo solar, alguns chamam de gástrico mesmo, né? Alguns chamam de gástrico, alguns chamam de gástrico. Aí a gente tem o chakra umbilical, que é responsável também pelas questões, eu nem falei do gástrico, né? Que é responsável pelo... Meu Deus do céu. Fala aí, João, terminar de jogar. Cardíaco, as emoções. Eu falei das emoções. Aí tem o gástrico, que é responsável... Eu sei que o umbilical, metabolismo. E o umbilical é responsável pela questão dos prazeres, né? Os prazeres de viver. Né? Então, por exemplo, se alimentar, a sexualidade, toda a parte da questão dos prazeres que nós vivenciamos na Terra. E a gente tem na região sexual, na região do aparelho reprodutor. Eu queria lembrar o outro. Bom, o aparelho reprodutor, que é o genésico que é responsável pela questão da criação, porque a gente, né, nós estamos a colaborar no processo da criação, certo? Deus que cria, né, e nós estamos no processo de colaboração quando a gente tem a organização sexual, certo? Nessa formação. Bom, esses são os chakras mais básicos. A gente, na verdade, se a gente fosse estudar sobre chakras, existe chakra no corpo inteiro, mas esses são os básicos que nós estudamos no Espiritismo e que a gente aplica fácil e que a gente sabe que os passos vão circular neles, certo? Nós chamamos de centro de força do perispírito, como podemos dizer que é do perispírito. Ok. E aqui a gente tem o proprietador, a exigências físicas e morais para ser um filtro limpo, é importante, a gente vai falar logo depois. E o atendido tem um papel ativo de quem recebe, quem precisa ter fé, que precisa estar receptivo. Isso é uma questão também que é importante lá na mediunidade. Então, vamos lá. Então, a gente tem as composições do processo dos fluidos, que ele coloca aqui como processo, uma composição da cura, que, na verdade, a cura que ele chama é justamente de você receber. E aí, normalmente, quando você recebe, mesmo que a gente não perceba muitas vezes, algo movimenta. Certo? Então, pode ser que seja muito pequena essa mudança. Então, a gente tem uma doença, por exemplo, crônica, ali, vamos dizer, uma doença crônica que tem um monte de problema no corpo inteiro, lá da tireoide, por exemplo. O corpo todo tem problema. Toda vez que eu tomo um passe, nós acreditamos que um pouquinho disso movimenta. Então, um pouquinho da tireoide, ela melhora, e um pouquinho do corpo físico também melhora. Por quê? Porque chega no perispírito, que é um processo organizacional, né? Que é um processo em que fixa todas as nossas mazelas. Né? As nossas mazelas passam pelo perispírito, e esse perispírito vai manifestar as doenças que nós chegamos aqui e apresentamos. Então, quando o passe chega como uma força magnética, ele vai mexer justamente nesse perispírito. Então, um pouquinho vai melhorando e melhorando. Aí você diz, eu tomo um passe, mas nada melhora, porque não é uma melhora gigantesca. Então, o passe, aí tá pronto, tá bom, aí sai daqui já, né? Só Jesus que fazia isso, né? Ela fica sair aleijado, né? Saía andando, saía sem chegava sem enxergar e saía enxergando. Mas a gente ainda não tem essa condição, por conta da nossa inferioridade. Então, a gente precisa o quê? Perceber essa mudança pequena, ela vai ocorrendo. Né? Cada vez que a gente vai tomando passe, essa melhora vai ocorrendo.
Então, a gente tem aquilo que eu falei dos fluidos vitais, que são os físicos que são os nossos fluidos do nosso corpo físico, que a gente coloca à disposição no momento do passe. E a gente tem os fluidos espirituais, que a gente chama também de fluidos medicamentosos, que são eles que vêm do mundo espiritual e que fazem essas mudanças em nós. Claro que eu preciso acreditar nisso, né? Também. A mistura fluídica, ela é justamente quando eu tenho os dois. Então, quando eu tenho o passe magnético espiritual, né, eu vou dizer que esse passe ele vem de um corpo físico e também vem de um espírito, uma força espiritual. Aí eu vou dizer que ele é misturado, que ele é um passe misto. Então, aqui ele está falando aqui, ó, oriundos do encarnado, oriundos dos desencarnados. Então, o passe é essa projeção consciente dessa mistura que promove o reequilíbrio orgânico psicológico. Isso é muito importante, gente, para nós, muito importante. Então, até algumas pessoas brincam com a questão do passe. Eu já vi muitas pessoas brincarem comigo. Lá que tomam um passe, vocês são passistas, aí misturaram com carnaval, assim, sabe? Aí eu ignoro, de conta que não é comigo. Entendeu? Então, assim, o passe para nós é muito importante e nós temos várias passagens na Bíblia de Jesus falando do passe, né? Não com esse nome, porque não se utilizava este nome passe, mas lá, na época de Jesus curou todas as pessoas através do passe, ou quase todas. É assim, a única história que a gente conhece que não tinha um passe envolvido foi a mulher hemorroísta, né? Que ela tocou na roupa dele, ela tinha tanta força, ela tinha tanta certeza que ela ia ser curada, que ela tocou nas vestes dele, mas ele sentiu a energia fluir. Isso está bem, né? Tá bem claro lá na Bíblia. Então, assim, o passe, ele é o que Jesus trouxe para nós e que a gente continuou praticando no encontro espírita por aprendizado de Kardec, né? Porque ele escreveu, nos explicando o que era essa transmissão de energias. E agora eu estava lendo eu lembrei da questão da cura, eu estava lendo os Mensageiros, e lá no 44, fala de André Luiz, que chegou, ele vai a primeira vez trabalhar, e tem uma mulher que tem tracoma, né? Que ela está cega. Ela diz, o tracoma me deixou cega, ela está espírito. E ele espírito, André Luiz espírito e ela espírito. E ele foi convocado para estava pela primeira vez. E ela estava reclamando que ela não enxergava. E aí ele chegou, mentalizou, né, com ela as energias dos espíritos superiores para que ela fosse curada. E ela, na hora que não tinha enxergado. E ela começou, vejo, estou vendo. E aí foi todo, né? Ele conta toda uma história que, inclusive, ele, na hora, se surpreendeu e ficou achando que era ele que tinha curado, né? Sozinha, e o RNC, que era quem sempre andava com ele, que explicava que era um espírito que era superior a ele. E disse, olha, cuidado com o seu orgulho. Tudo bem dos espíritos superiores, eles que nos fazem essa transfusão de energia e curam, né? Claro que precisa eu acreditar enquanto aplicador, mas essa energia ela não é só nossa. A gente precisa sempre entender isso. Então, aqui vem a questão que ele coloca como anatomia do passe, né? Que o perispírito, que é esse laço fluídico, que a gente já sabe que o espírito ao corpo, é ele que absorve esse fluido, né? E o transmite essa roupagem orgânica. Mais uma vez, a gente já falou sobre isso. Aqui a epífise, que é a glândula pineal, que agora está demais. Se a gente né, dá uma olhadinha em alguma coisa no YouTube, sempre tem alguém falando agora da pineal, né? Que ela justamente é essa glândula da vida mental e é o mais avançado laboratório de elementos específicos. É ele que coordena, né? A gente sabe que no corpo físico, que coordena todo o processo da mediunidade. A gente já entende que a glândula pineal tem essa atividade. Né? Então, ela segrega essas unidades força, atua como uma poderosa usina receptora e emissora de raios da esfera espiritual. Então, não só na questão da mediunidade, mas na questão do passe, ela tem toda uma ação, a glândula pineal. Né? Importantíssimo que há um tempo atrás, quando eu estudei, inclusive, a glândula pineal não servia para nada. Ela não tinha nenhuma finalidade. Só sabiam que ela era uma glândula, mas ninguém sabia o que ela fazia. Por quê? Porque ela é responsável por uma questão de transfusão de energia espiritual. Então, não tem nada a ver com o que a gente estuda do físico. Eles estavam procurando alguma coisa na matéria e não encontravam nunca. Né? Aí, agora, quando começaram a estudar a questão já magnética, começaram a perceber que é ela que dá esses comandos. Então, aqui, ó, nos centros de força, que eu falei que eu tinha uma imagem aqui, né, dos chakras, e aqui ele fala uma coisa que é super interessante. Toda a questão dos posicionamentos desses chakras, que ele fala aqui, ó.
que os chakras superiores eles recebem as energias do pensamento, os intermediários dos sentimentos, das emoções e os inferiores das sensações e dos desejos. Vocês lembraram um pouquinho daqueles, né, como eu fui falando, do coronário, do frontal, aí do cardíaco, do laríngeo, eles realmente têm um pouco dessa sequência. E aí ele coloca justamente falando sobre o quanto que é importante a gente entender que o passe, a princípio, deve ser feito lá no coronário. E aí ele coloca aqui, ó, mais uma vez, né? Que é absolutamente dispensável você tocar, você não precisa tocar nas pessoas quando você aplica passe. E eu já vi locais que se dizem centros espíritas que eles tocam nas pessoas, já viu? Tocam na cabeça. Uma vez uma mulher me tocou, eu falei, ai meu Deus, que escolha. Vai já sair tudo agora. Agora, ela tocou na minha cabeça, ela disse, eu tinha isso, eu tinha aquilo, ela tocou no meu peito, aqui, não, porque tá tudo com essa ficha. Eu falei, ai meu Deus, isso é hoje. Se eu não sair bom, tá estragado. Aí ele não pode perguntar. Desculpa, tá? Deixa para o final. Vamos lá, então. Então, para o passista é importantíssimo, né, que não haja esse movimento excessivo. Por quê? Porque esse movimento ele vai quebrar a concentração e a oração. E esse momento em que eu estou aplicando passe, eu preciso estar em oração o tempo inteiro. Assim como quem está recebendo. Por quê? Para que possa a gente entrar, pelo menos, em uma sintonia ali, né, naquele momento. Com quem que a gente entra em sintonia? Com os espíritos superiores. Né? E quando a gente entra nós dois em sintonia, as energias atravessam o corpo, certo? É como se a gente entrasse no processo de equilíbrio. Eu estou querendo oferecer e aquele que está querendo receber, e o equilíbrio acontece, certo? Então, as mãos servem apenas como instrumento de direcionamento do fluxo, é só para isso. Por isso que a gente aplica onde? No coronário. Lembra que eu falei? Ele que recebe e distribui. Então, a gente coloca a mão aqui somente para isso. E a gente também sabe, que o Charles sempre comenta, que a gente pode aplicar passe em alguém estando distante. Você nem precisa, né, fazer esse processo. Então, a gente pode ficar aqui presente. Mas eu posso mentalizar alguém, né? E mentalizar ela, energia, as coisas eu faço para acontecer. Certo? Então, a questão da gente direcionar, porque a gente está no corpo físico e o passe está ocorrendo. O meu corpo físico, entre aspas, né, que está presente ali com o corpo físico de alguém, mas a gente sabe que a transfusão é espiritual, sabe? É energia. Para o paciente, então, o toque físico, que seria a pessoa que está recebendo, o toque físico causa constrangimento, é horrível. Eu senti isso na pele, é horrível alguém tocar a gente, e a gente não está esperando também, né? Quebra o estado de recepção meditativa e interrompe a sintonia espiritual. Por quê? Porque a gente começa a saber, será que a pessoa vai tocar em outro lugar? Né? Será que ela vai me apertar? Será que... Aí acabou a sintonia totalmente. Eu tenho que estar em sintonia com o espiritual, né? Para poder receber essa energia. E não estar em sintonia com um toque, que eu não sei se vai acontecer a mais, né? De uma outra forma. Então, mais uma vez, né? Então, a fonte do passe magnético de energia são energias vitais do médium. A gente entende que essas energias são as energias do nosso corpo físico, são importantíssimas, inclusive, né? Porque a gente está no corpo físico, são energias animalizadas. No caso do passe espiritual, esses fluidos são fluidos espirituais, são fluidos mais, a gente chama de quintessenciados, né? Eles são fluidos mais leves, são fluidos que vêm realmente para mexer com o nosso perispírito. A mecânica lá é de transfusão de força magnética humana para vitalizar o nosso corpo físico. E aqui, ele é aplicada pelos espíritos superiores no perispírito. Olha lá, porque a transfusão é para o perispírito. Né? Porque é ele que precisa da cura, certo? Sem intermediário vital do médico. Pode ocorrer diretamente, inclusive, sem ter uma pessoa aplicando. Né? Esse é o passo que a gente recebe aqui, por exemplo, quando a gente sente, se dispõe, ora, mentaliza, a gente mentaliza a clínica, eu estou precisando, né? Eu estou bem, eu estou precisando dessa energia boa, por isso eu também estou aqui, porque eu sei que esse lugar tu pode estar mais perto de mim. Pronto, já estou correndo o passo, certo? Por quê? Porque eu já estou mentalizando. A gente entra e toma passe, às vezes, né? Eu tomo passe aqui nessa sala, você vai receber o fluido magnético também. Lá está, do corpo físico, o fluido mais animalizado.
Mas esse fluido aqui, do mundo espiritual, a gente recebe a partir do momento que a gente entra aqui, se a gente orar e mentalizar. É importante que eu mentalize. Não é assim também, não, eu vou entrar, e toda vez que eu entrar, eu vou tomar passe. Eu estou pensando, depois eu vou lá no shopping fazer uma compra. Não vai tomar passe nem. Esquece que o passe não vai acontecer. Ai, eu vou fazer meu aniversário, será que eu separei minha roupa? Ai, acho que eu esqueci de fazer meu cabelo. E agora? Ai, vou já ligar para fulano. Acabou. Não está tomando passe nenhum. Esqueça esse passe, tá? O passe é só se eu mentalizar. E aqui o passe misto que eu falei, há pouco, que é quando mistura os dois passos, que é o passe que normalmente a gente aplica. Ok. Aqui que eu falei, ó, que ele coloca aqui, ó, eu achei muito legal essa questão de você frisar que é importante que eu faça o passe no chakra coronário, para que essa distribuição ocorra. Por quê? Porque a partir do momento, né, que ele coloca, ó, a partir do momento que eu visualizo um chakra separado, não, vou ficar só nesse, porque eu sei que o fulano eu vi. Eu vi, eu tenho mediunidade, então eu vi. Chakra é esse, tá? Pronto. Aí vou lá, quero aplicar o passo só nele. Olha lá o que acontece. Ele coloca aqui. Ele coloca aqui que ele potencializa na energia, tá? É um tipo de passe que ele traz menor risco, pode melhorar, mas no fundo, esse é um passe que nós não utilizamos no princípio. Poderia utilizar ali dentro da sala, quando a gente entra para trabalhar para ser atendido com um médium ali, dentro da sala, fechada, como a gente tem atendimento de segunda-feira, mas a princípio não é um passe que a gente utiliza de rotina. Mesmo que você veja, eu estou vendo chakra ali, né? Tem gente que chama de chakra obstruído. Como é que é? Tem um nome que eles chamam. Meu obstruído é. Ai, o teu chakra está obstruído. Já ouviu falar disso? Né? Teu chakra está obstruído. Eu vou aplicar. Não é o que a gente utiliza na rotina, né? Aqui ele até coloca aqui, ó, os chakras separados, as aplicações separadas, mas a gente não é uma rotina nossa, né? E ele tem uma outra fala também, aqui, ó, que eu achei interessante. Ele fala da questão, quando eu vou aplicar mais inferior, eu tenho a possibilidade de me contaminar, né? Ele coloca ali, ó, ele coloca a possibilidade diretamente nesses centros, a absorção de fluidos vitais e físicos, e possui deficiências desse passista, olha aí, ó, se o passista possui deficiência de moral, né, egoísmo, mágoa, esses fluidos estarão contaminados. Olha aí. Então, assim, essa questão de você direcionar, realmente a gente não utiliza. Né? Porque assim como há a possibilidade de dar certo, a possibilidade de dar errado, nessa possibilidade a gente não utiliza. Sempre vamos utilizar o chakra coronário. Tá? Tanto que ele fala anteriormente, mas se for um chakra mais alto, a gente vai, né, vai ser bom, mas a gente não utiliza, tá bom? Ele até coloca aqui embaixo, né, que em vez de curar, ó, dependendo da preparação dele, ele pode até piorar, né? E a gente, quando, por exemplo, com a mediunidade, a gente sente muito isso. Eu já tomei passe que eu fiquei pior, já tomei as chances. Olha, eu já tomei passe que eu saí, eu estava bem melhor, eu estava bem, normal. Eu tomei o passe e eu fiquei passando mal. Ou seja, né, essa questão de você direcionar a passe não é interessante. Eu só pedi que faz uma varredura, de cima para baixo, para estar jogando para baixo. Não se utiliza, né? A gente falou lá no início, né? Não se utiliza movimento no passe, né? Existe tudo que você imaginar, viu? Tudo. Né? Gente que vai lá embaixo, gente que... Sobe, desce, não é porque eu estou tirando tudo e colocando... Tem gente que vai para o lado, assim. Aí dança, né? A pessoa fica até por esse passo. Eu tô gostando desse passo, é top. Pior, porque eu descobri quando eu comecei a pensar que o passo era muito. Não estou pensando em Jesus, que nada, mas eu estou a pessoa dançando na minha frente. Então, não serve. Não é para fazer movimentos, né? Você tem uma tranquilidade que você vai precisar passar ali. Não é também uma coisa que eu vou ficar duro. Eu faço uma tranquilidade extrema. Não, eu estou ali fazendo o processo de transfusão de energia. Então, vamos lá. Eu já falava em certo momento, a distância, ela não anula a ação política. Não tem isso. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que espiritualmente a gente, inclusive, pode se lançar onde a gente estiver. Certo? Então, não tem. A energia, ela vai embora. Aí, ó. Paciente retido lá no hospital, ele recebe auxílio
Perfeitamente. Então, se eu quiser, meu ente querido está ali, ou então alguém que eu soube que está doente, eu posso mentalizar a pessoa e ela receber na hora, eu passo. Certo? Não existe essa distância quando se fala de espírito, né? E de perispírito. Então, a força do pensamento passa a ser conduzida por entidades espirituais, através da sintonia mental, a gente nunca pode esquecer. E o pensamento direcionado atua como um condutor, porque o que importa é se eu penso. Pensei, ele chega lá. E é relatado no Evangelho, essa questão da cura da distância do servo do centurião romano por Jesus, né? Jesus o curou, ele estando lá, longe dele. Né? Isso foi um exemplo que foi dado para nós de como o passe feito à distância, inclusive, pode curar. Aqui. É sempre importante a gente entender isso também. Sobre a questão de quanto que esse passista, ele é esse canal, e esse canal precisa estar relativamente limpo, né? Então, existe todo um trabalho que a gente precisa fazer antes, inclusive mental, né, que é o mais importante. Nesse dia, eu vou ficar passe hoje, né? Eu não estar me vinculando a notícias ruins, eu não estar, né, espraguejando ninguém. A gente pode espraguejar de segunda a sábado eu não posso espraguejar ninguém, tô brincando. Mas sábado eu tenho que ficar mais atento. Sábado eu tenho que ficar mais alerta. Sábado é meu dia da ficar fácil, tá? Sábado eu preciso me, né, se for possível, quando acordar, já entrar em prece, já abrir uma página do Evangelho, já fazer uma leitura ali de uma mensagem, né, tentar nesse dia não estar me aborrecendo, não estar me deixando contaminar nesse dia. E claro, se a gente entender, por exemplo, eu vou falar de mim porque sou eu que estou aqui na frente. Eu frequento esse centro espírita há 29 anos. Imagina que há 29 anos, todo sábado, eu estou fazendo esse processo. É fantástico, se a gente for contar quantos sábados são. E isso vai nos curar também. Por quê? Porque eu vou perceber que aquele dia ali que eu estou passando por esse processo, ele é um dia tão bom para mim. Né? O dia que eu tento me concentrar mais, aí eu coloco uma música, né? Ali uma música de relaxar, eu coloco na minha televisão, eu coloco de relaxar a televisão, aí eu fico lendo, eu faço algum estudo, nesse dia eu leio algum livro, entendeu? Ou seja, esse dia, no início ele pode ser algo assim, caramba, eu tenho que fazer isso hoje. Depois se torna algo tão normal, tocou, ele já faz, e o que é legal, ele vai passando para os outros dias. Daqui a pouco você não faz só porque você vai aplicar passe. Você faz porque você achou gostoso, que você adquiriu paz naquele dia. Você ficou tão tranquilo, diz, amanhã eu vou fazer aquele mesmo processo também que eu faço no dia do passe. Entendeu? Então ele vai se tornando algo que vai se tornando rotina na tua vida. E olha que interessante, o teu vaso, que é você, fisicamente, vai se tornando limpo. Certo? Por quê? Porque você vai se desvencilhando dessa questão de estar se comprazendo com o mal do outro. Não é? Isso é muito importante para nós que estamos aqui, na Terra. Então, ele doa de si uma parte vital e esse fluido ele passa através dele, pode ser alterado por sua condição anterior. Né? Então, se o fio, que é o mestre, é impregnado de impurezas físicas ou morais, a eficácia do passe cai drasticamente. Ele não se recai como eu posso transferir uma da frente para o outro. Certo? Como aconteceu com a gente. E a gente toma passe e fica pior. A depuração íntima não é um luxo, é uma necessidade técnica. Foi aquilo que eu falei inicialmente, pode ser uma necessidade técnica. Depois não é mais técnico. Depois você gosta dessa sensação. Tá? E você tem dias que não tem nada a ver. Você vai acordar e vai querer viver aquele momento. Tá? Ele vai te trazer paz. Né? Então, quais são os atributos desse aplicador? Primeiro, ele coloca como saúde física. Então, para doar fluido vital saudável, o paciente já não pode estar em estado de carência energética. É importante a gente entender. Então, Soraya, ninguém, inclusive eu, não posso tocar passe ninguém. Porque eu também tenho uma doença crônica que eu não posso. Uma coisa é eu ser portador de uma doença, que é quase todos nós. Eu perguntar aqui, gente, alguém tem nenhuma doença aqui? Zero, não tem doença nenhuma. Top. Mente, corpo, tudo perfeito. Se fosse tudo para levantar o braço, ela fez assim. Sempre que alguém tem alguma coisa, né? Eu tenho uma coisa que dá café quando eu na orelha, cabelo na cabeça. Tem alguma coisa. Porque nós, quando estivemos sempre trouxemos as nossas mazelas. Não é isso.
é que eu preciso estar no bem-estar. Eu estou, naquele momento, eu estou me sentindo bem. Ah, Soraya, tem alguma coisa? Mas agora eu estou me sentindo bem, eu confio. Então, quando ele coloca aqui da saúde física, é também relacionado ao que você está pensando naquele momento. Claro que se eu estou acamada hoje de manhã e saio para casa de carro, passa alguém nessa família. É verdade? Não, eu passei o dia todo bem. Passei o dia todo bem, porque eu estou passando hoje. Sem problema. Deu para entender? Então, a gente sempre está falando dessa questão da saúde. Porque se eu for procurar uma pessoa em perfeito estado de saúde física, não existe. Até se existe. Ou é 0,0001% da população. Pouquíssimos. Então, vamos lá. E olha aqui, ele coloca de carência energética, né? Quando eu estou me sentindo assim, fraco, molhar, hoje não dá. Não, olha, eu chego no centro de gente, hoje eu passei o dia, não contei. Eu não tenho condições de uma carência energética, né? Assim, mas eu tenho o dia todo, eu venho a público mais, certo? Então, o que é que eu preciso evitar nesse dia? Então, o uso do fumo e do álcool, né? Porque isso gasta muita energia. Excesso de alimentação, principalmente alimentação de carne vermelha. A gente pensa nesse dia, é importante a gente se alimentar de carne branca, ou de uma proteína vegetal, que é o feijão, né? A lentilha, a ervilha, são proteínas vegetais. O desequilíbrio nervoso, é o que eu falei, lembra? Né? Tá se aborrecendo, tá brincando, tá assistindo coisa que não é boa para a gente. E o que eu devo cultivar? A higiene, a temperança, ou seja, né, sentir mais grano, né, sentir descanso. E no caso da medicina preventiva. Então, assim, se eu sei que eu tenho um problema de saúde física, e se eu ficar deitadinha, eu vou ficar bem para estar aqui à noite, então eu faço nesse dia o dia deitadinha. Eu não vou, hoje eu vou limpar a casa toda, eu vou esfonar tudo, vou limpar tudo, hoje é sábado, e à noite eu vou aplicar a casa. Quando chegar às 3 da tarde, tá morto, deitado, não consegue nem levantar, não tem energia nenhuma. Certo? Então, precisa, nesse dia, você precisa se acalmar. Né? Não, hoje eu vou só fazer a comida, eu não posso sair sem comer. Vou só fazer a comida. Pronto. E vem embora. Ok. Assim também eu não posso pensar no exagero, né? Que é a questão da saúde moral. A gente não precisa ser santo. Assim como eu falei que fisicamente a gente tem nossos problemas, a gente também, moralmente, também tem. A gente não tem santos aqui na Terra. Porque só se você não tiver nenhum pecado, você vai fazer. A gente chama de pecado, né? Na igreja. Se não tiver nenhum pecado, você vai ficar fácil, não vai ficar ninguém mais. Mas eu vou me esforçar, certo? Que é a questão, inclusive, que Kardec nos conceitua enquanto espírita. Eu preciso me esforçar para ser melhor. Né? Então, ali, ó, humildade igual vontade. Né? Então, esse fascista, ele é o intermediário, então ele não é ele sozinho para aplicar esse passo, então ele é somente ali intermediário, por conta disso, eu preciso ter um vaso melhor, preciso. Mas eu preciso entender que esse passo vem de Deus, né? Ele vem da espiritualidade maior que nós, né? Superior a nós. Então, eu falei, ó, do evangelho do estudo, importantíssimo, né? Então, do equilíbrio emocional, do silêncio e do respeito. A gente já conversou sobre isso. E a preparação mental. Então, sempre lembrar que a oração para nós é o mais importante. Eu preciso estar em oração. A pessoa que está recebendo precisa estar em oração para que a gente tenha uma sintonia boa. Né? Então, sempre estar nesse processo da limpeza mental, da conexão com a espiritualidade e para absorver todas as energias boas que vai ocorrer naquele processo ali de eu estar com um passista à minha frente, né? Com alguém que aplica o passe. O que mais que é importante? Então, sempre entender que depende dos dois, né? Também a gente já comentou. É importante, eu sempre penso nisso, que essa questão da confiança e da fé naquele momento é importante. Eu preciso confiar que ainda eu estou recebendo essas energias boas, que as energias vêm de Deus, né? Que aquilo ali é para curar as minhas mazelas físicas e espirituais, morais. É para me curar? Eu preciso acreditar, isso muda. Não pode ser com o tempo, às vezes eu percebo também que com o tempo, nós espíritas, nós passamos a achar que é uma coisa assim, meio que mecânica, né? Bota uma paz, aí senta, aí acabou o passo. Não é isso. Eu preciso entender que é um encontro ali.
né? Eu preciso entender que ali é uma recepção minha enquanto um ser inferior de forças que vêm do mundo espiritual que é muito maior que eu. Entendeu? Então, eu preciso, naquele momento, ter essa certeza em mim, essa fé, crer. Então, mais uma vez, ele falando sobre a questão desse clima de prece, né? De você estar ali para assimilar esses fluidos, né? Que eu vou estar ali como alguém que está recebendo essa energia, mas para isso eu preciso estar numa sintonia melhor. E aqui ele coloca justamente o contrário que nós já colocamos, né? Então, ó, quando eu estou no processo de visualizar ou de vivenciar o estar na ironia, descrença, a dureza do coração, né? Tudo isso vai ser como se fosse algo que repele, que dificulta, não vai entrar, porque eu não vou estar sincronizado. Né? Então, eu sei que eu tenho as minhas mazelas morais, meus erros, eu sei disso tudo. Todos nós temos. Mas naquele momento eu vou me colocar com o coração aberto e dizer, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu sei disso. Mas agora, nesse momento, eu preciso da tua ajuda. Nesse momento, eu quero que tu me ajudes. Ou seja, eu preciso estar receptivo. Assim como todos aqueles que foram curados por Jesus, eles não estavam receptivos, né? Jesus sempre perguntava, né? O que você quer? Eu quero que o Senhor me cure. Então, eu preciso. Né? Ah, não! O passista já se preparou todo, ele que se vira. Não, somos nós dois. Né? Eu que estou aplicando o passe e eu que estou recebendo. Isso, cada um faz a sua parte, justamente. Né? Então, agora o atendido, vamos lá, né? Que a gente acabou de comentar também. Manter o silêncio interior, né? Que é importante, evitar as distrações, então sempre é importante a gente fechar os olhos quando está recebendo. De preferência, né, não estar fazendo movimentos, então não tem nada em cima de você, que é para você não estar precisando se preocupar com bolsa, com nada. Orar, ter confiança. O que é a manutenção da cura? Isso é muito bom, é algo que a gente também discute muito. Né? Então, esse processo nosso de reforma íntima é um processo que nos mantém melhores. Para nós, enquanto aplicadores, a gente está falando do passista, né? O curso é também para a gente entender o que é o passista, mas também para entender qual a nossa posição quando está recebendo esse passo. Claro que aquele momento ele é muito importante, mas o que vai me manter bem? Porque eu consigo transformar em mim, no meu interior. Né? Não adianta eu sair daqui e achar assim, ó, já tomei passo, já estou curado de tudo, vai me ter curado. Não vai. Não vai, se for muito claro, né? Eu gosto muito de um livro aqueles livros que chama a minha lembra, que eu estou quase que ela descreve assim, com detalhes os encontros de Jesus, essa questão das curas. Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, gente, quem puder ler livro, Amélia Rodrigues, que nunca leu, você vai se apaixonar. Porque assim, ela coloca detalhes, e um dos detalhes que eu acho muito interessante, quando ela coloca na questão da reforma íntima, falando da reforma íntima, é justamente desses momentos, e que Jesus refere, tem um que ele refere do paralítico de Cafarnaum. Todo mundo ouviu falar do paralítico de Cafarnaum? O paralítico de Cafarnaum, ele fala que depois que ele faz várias curas, inclusive a do paralítico de Cafarnaum, que era o Natanael Benítez, ele começa a chorar. E Pedro fala com eles, como assim, Jesus? Hoje você curou tantas pessoas, hoje foi maravilhoso, você fez até paralíticos andarem, cegos verem. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Ele disse, porque eu não sou um remendão responsável, né, que fica colocando tecidos velhos, né, em materiais novos, coisas novas. Eu não sou isso. Agora, se você for atrás do Natanael, que era o paralítico de Cafarnaum, ele está agora tomando vinhos, ele coloca assim, né, tomando vinhos e com mulheres que eram prostitutas. Ou seja, eu não curei. Ele está caminhando onde está. Ele vivia dentro do quarto dele, deitado. Se levantava. Quando eu curei que ele foi jogar, que ele poderia fazer algo bom, ele foi festejar bebendo com as mulheres prostitutas. Então, assim, a gente precisa entender, provavelmente, né, não vou dizer com certeza, mas provavelmente podia ser que ele voltasse a ficar paralítico novamente. Né? Por quê? Porque essa questão da paralisia é uma questão do teu comportamento.
É algo da tua alma, né? É algo da forma que você lidar com o outro, com você mesmo e com Deus, né? Porque precisa ser esse trio, né? Então, a manutenção da cura, ela só vai ocorrer de verdade quando eu me transformar. A mudança é minha, é interior, é íntimo. E por isso que a gente fala tanto da reforma íntima, né, na casa espírita. Para que a gente entenda. O passo é importante. Ai, meu Deus, eu vi o passo para mim. Desculpa, a cara da gente. Então, assim, é importante? Tomar o passo? Aplicar o passo, às vezes me colocar nessa coisa? Sim. Mas para que mantenha a minha cura, para que eu fique verdadeiramente curado, é preciso que eu me mantenha bem. Eu me mantenha com pensamentos bons. Eu me mantenha estudando e me reformando, certo? Então, só essa questão, né? Desses momentos não é suficiente. Então, vamos lá. Aqui entra a questão, né? Então, a fisioterapia é essa parceria. Olha aí que legal. Né? Então, é um serviço de conjunto. A espiritualidade superior vai fornecer esses fluidos maravilhosos, né? O planejamento é um bolo condicional. Olha aqui, ó. O passista vai oferecer sua vitalidade física e o atendido vai oferecer sua fé, sua receptividade. Então, precisa que isso tudo esteja junto ao mesmo tempo, funcionando. Porque se algum desses não está funcionando, o passe não ocorre. Né? E se a gente entender que a gente pode receber, inclusive, parte do nosso amigo espiritual, meu Deus, é maravilhoso. Né? Tem momentos que é necessário. Tem momentos que você está se sentindo para baixo, se sentindo mal, se sentindo lá, ou alguma coisa não está deixando bem para o centro, se tem uma atividade, alguma coisa assim, mentaliza, passa o seu amigo espiritual. Pronto, ele é superior a nós. Ele veio para estar conosco para nos auxiliar. Né? Isso também faz parte da bondade divina, ele estar conosco. E é isso, gente. Eu penso que esse é o último, né? Então, passe a esse distanciado sublime da fraternidade cristã, purifiquemos o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro, que é uma frase de Emmanuel. E aí, fica para o final as nossas dúvidas. Não é assim, né, Chão? Vamos lá, então. Alguém tiver alguma dúvida, queira falar, queira perguntar. E queira colocar sua opinião também, né? Vamos lá, Thiago. Eu sabia que você estava esperando neste momento. O livro aqui. Hoje eu pratiquei. Né? Eu estou aqui esperando. Aí eu tento acessar aqui a mente, né? Só que eu leio a mente dos outros. Lá também querer que eu faça mediunidade. Tu já usaste a mediunidade errado. Só que, viu? Essa energia deles, cara, aí dá a cabeça que fica mole. Tá vendo? É melhor fofocar, não, pai. Presta atenção. Vamos lá. Fiquei borrada. Sim. Não. Aonde a gente faz comunicação com os espíritos, né? Aonde é que é, Thiago? Na rede única, isso é mediunidade com Jesus. Não, mas Para passar para as pernas. É isso. É isso mesmo. Passe é uma exclusividade do espiritismo, será? Olha lá, o passe é uma exclusividade do espiritismo. A gente vê na igreja evangélica, né? Eu tenho quando eu vou lá com meu marido. Muito, tem muito, né? Só não se chama de passe. Vou fazer uma oração com você, minha irmã. Vamos lá. Sim, justamente. Chama imposição das mãos, não se chama dessa palavra. Deixa eu fazer uma oração em você. Deixa eu fazer uma oração em você. A bênção da Igreja Católica. A bênção da Igreja Católica. O passe com a aguinha, lembra da aguinha que é. É uma benta. O padre, né? Ele joga água. Aquilo ali é a hóstia. A hóstia. No momento da hóstia, as pessoas não acham competente, mas Naquele momento, né? Vai ser para receber a hóstia, né? O rei,
Hoje ela come, quando era criança, ela era nossa sonho para comer da rocha. O reiki é interessante. Eu cheguei a conversar com uma pessoa que fez o reiki. E ele é igual ao passe. A gente for pegar a base, ele é igual. É como se fosse, né, a teoria do passe. A diferença é que para eles, aqueles que praticam, né? Não sei se tem alguém que pratica o reiki, mas para eles não existe essa junção aqui, ó, com a espiritualidade maior, com Deus. Não existe. Eles acreditam que a confusão, a energia é só mais estética. É só físico o processo. Eles não acreditam que existe algo muito maior. Então, assim, tanto quando eu estou recebendo, né, tem uma caravana do bem, não sei se vocês conhecem a caravana do bem. É uma atividade que eu frequento, que eu participo. E lá eles têm a aplicador de reiki. Aí uma vez eu cheguei assim, eles estavam muito bem. Foi a minha amiga que falou para mim: Soraya, vai lá receber lá o povo do reiki e tal. Quando eu cheguei, eu já fiz o processo de mentalizar Jesus. Né? A pessoa eu utilizo essa pessoa para mim agora como ferramenta para me trazer de Jesus. Entendeu? E eu já mentalizei. Então você já faz os dois, você já pede para que aquela pessoa seja utilizada. Mesmo que ela minha, imagine que é só dela. Mas a espiritualidade consegue utilizar. Porque eu vou trazer para nós de Jesus. Mas assim, a pessoa que está recebendo o passe está com um monte de pensamentos ruins. Aí eu estou aplicando negocio por isso. Pois é. Se você tiver com pensamentos bons, com a energia legal, top, não vai ficar. Agora, se conseguir baixar a tua linha de pensamento, de vibração por junto, aí realmente pode absorver. Pode ir? Já, vamos lá. Não querendo ajudar. Sim. Porque no passe, ao aplicador, quando a gente está aplicando passe, a gente não deve se conectar. Isso acontece muito com a média ostensiva. A média ostensiva. Então, por exemplo, a média ostensiva pode aplicar o passe tranquilamente. Agora, o que você não pode, porque você pode sentir naturalmente a presença de algum espírito de existência com a pessoa. Então, você não deve você se conectar com o que a pessoa está pensando. Você está ali só aplicando o passe. Porque tudo isso que a Soraya aplicou, que a gente já estudou nos sábados anteriores, vai explicar como é que é o mecanismo, como é que acontece. Mas, de forma muito simples, o que é o passe? É o primeiro slide que a Soraya colocou, uma transfusão fluídica. Então, é como se estivesse fazendo uma transfusão de sangue. Nessa transfusão, eu não tenho que me conectar com o que a pessoa está pensando. Então, tudo isso que a gente está aprendendo é para ver, olha, eu passo na transfusão, é colocada a mão, coloca em outras doutrinas, tem isso, só que o pessoal não estuda, não explica, bom, aí não vem o caso. Mas não é para ver isso. E acontece muito com a gente, viu? Não é para ver. Acontece muito, sabe? Tu não te permite pensar. É isso aí. Não, eu estou no processo de estar capaz de ser esse transfusor com a espiritualidade. E acabou-se. Entendeu? Tu pode até, inclusive, começar a dar uma indicação na minha frente. Eu não vou me envolver. Sendo médium, eu esqueci. Entendeu? Eu posso sentir, mas eu digo não. Aqui é a minha pergunta. Tanto é que o tempo da fase não é, a gente briga, não é quântico, mas também não é tão prolongado para justamente não haver nenhum tipo de conexão. Acontece aqui, tá? Vamos pegar o papo. De repente, ela não está conseguindo conhecer. Não dá. E aí, uma questão que a senhora colocou lá, que a gente já estuda, sempre bom lembrar. Eu estou aplicando um passo, a pessoa agiu assim, então perdeu a utilidade? Não perdeu. Perdeu.
Os fluidos que foram disponibilizados pela espiritualidade e pelo médico, se aquela pessoa tiver refratária, aquilo vai ser absorvido, vai ser distribuído para os outros. Inclusive para os espíritos, porque assim, a pessoa pode não estar receptiva, mas os obsessores, os espíritos, eles vão ser alcançados pelo fluido. Para que o paciente não tenha que pensar, a pessoa eu estava aplicando passo, a pessoa estava de cara olhando e tal. Acontece também. Exato. Você só a gente não Exatamente. não ligar o olhar. Desvia o olhar. É porque a gente não fez aqui, mas a gente fez esse passe, a gente faz uma simulação. Eu vou aplicar o passe na CG, eu fico olhando O olho dela. o rosto do paciente. Eu também não fico olhando para o técnico, eu fico olhando tipo para o horizonte. É tipo quando a pessoa vai dar aula, vai para a palestra, vai fazer uma palestra que ela não está segura ainda de olhar para as pessoas, qual é a dica? Você olha como se estivesse olhando para o horizonte. Olha para todo mundo e não olha para ninguém ao mesmo tempo. Então, pode tentar agora. Não, na aplicação do passe não é recomendado fechar os olhos. É sempre cerrado. Sim. Qual que é essa recomendação? Diz aí, Soraya. Isso. A recomendação é justamente porque a pessoa pode querer levantar, pode querer fazer alguma coisa com você, pode incorporar. Então, você vai dar uma outra Já ajuda. Vai vejo no chamar caso de agressão física. agressão física, entendeu? Isso, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer, né? Ela está ali, você não sabe nem se espírito que ela é. Entendeu? Você sabe que ela está se disponibilizou, mas e na hora? Se tem um obsessor meu e ela é média, ela incorpora e quer dar um tapa lá, E a explicação mais clássica e verdadeira, por exemplo, se você estiver aplicando passe como em criança, você vai aplicar a criança sai e fica aplicando o passe na cadeira. na cadeira. Acho que a criança que sai na cadeira. Vai brincar com outros. Essa é bem fácil para a gente fechar. Sim. É o recomendável. Recomendado para não se despertar. Isso, mas a gente que está ali sabendo que está fazendo, está concentrado, a gente não tem que pensar que são os olhos. Eu me disponibilizei nesse momento. Eu ia falar dos olhos abertos e esqueci em algum momento. A questão da aplicação no centro coronário, já há décadas já a Federação Espírita vem trabalhando para que seja padronizado no centro coronário. Por quê? É outra explicação clássica para a gente entender. É o centro de distribuição. Temos os supermercados aí. Todos esses supermercados, essas redes, é um centro de distribuição. Sim. Centro de distribuição. Tem 10 lojas, mas eles compram, vai para um local central, e aí aquele daquele local vai distribuir conforme a necessidade. É justamente a mesma coisa que passa. Ah, não, mas eu fui aplicar o passe no Tiago e eu vi que o laríngeo dele, o esplênico, o gástrico, o esplênico, o gástrico está cinza, assim, eu vou aplicar passe aqui e vou aplicar passe aqui. Você aplica no coronário, e aí, onde houver mais necessidade, Porque eu penso também, as pessoas que vêm segunda-feira, elas não têm nem noção, às vezes, do passo. Por exemplo, uma explicação dessa, como é que se assim, dessa forma. Um slide desse ficando, isso aí, quando tiver que ler, é importante, porque às vezes vai ter. Acho que as pessoas que quando estão ali, chegam e dá aquela pergunta, faz aquela pergunta pressa, e a pessoa fica com medo. Por isso que eu acho que ela fica assim também, ela fica assim, né? Porque ela não sabe. A senhora tocou um ponto que nós temos, eu não sei como está, nós temos que, durante principalmente a segunda-feira, o pessoal tenta tomar um passe,
e fazer uma breve introdução da Perfeito. aplicação do passe. Sim, importante. Ninguém vai tocar em ninguém, vocês vão receber as orações, fiquem de olhos fechados, podem ficar, ninguém vai tocar em vocês, mas a informação vai É feito lá na primeira. pronto, exatamente. É importante. A recepção sempre que pergunta. Como é que eu faço? Quem que eu faço? Isso. É, Por isso que todo mundo tem que estudar. Mesmo quem não aplica o passe, tem que tem que saber. saber o que é. Então, assim, é de grande importância. Na segunda-feira, porque as pessoas vêm atrás do tratamento. Aí, quando ela chega no tratamento, vai para 7 passos, elas ficam. Ih, essa também, né? Era uma agonia, né? Essa questão dos 7 passos, não existe limite para o passe. Ah, se você precisa tomar 30, 20, não existe limite. Aí, quando E são fala, 7 por causa dos 7 simples de força. Mas se quiser aplicar só um, não tem problema nisso. O tratamento pede vezes, né? E outra coisa interessante, só um minutinho, Thiago. O interessante também é que, dependendo desse circular, porque pode ter isso, né? Dessas pessoas que aplicam, porque eu acho que eu circulando, né? Entra uma e sai outra, né? Entra uma, e assim para aplicar os 7 passos. vai nós vamos, e depois. Eu penso que é super interessante. Sabe para quê? Que é uma coisa que eu vou fazer igual o chão. Nunca pensei que era. E agora, vocês já também. Na questão de cada um transfere de uma forma diferente. Sabia, direitinho? Porque tem uns que têm, né, uma energia maior para um chakra, entendeu? Por exemplo, eu estou falante. Com certeza não vai mexer quando eu aplico, você vai praticar, acho que você vai tiver roupa, eu não vou tomar. Porque não tem coisa que até meu chakra ele é mais rico, então na hora que eu vou aplicar, a pessoa vai um pouco mais, entendeu? Já tem que cada um está falando, né? A tua energia é diferente. Então, tu é mais rica de uma forma de energia, o outro é mais rico de outra forma. Essa parte de força, como a senhora está apresentando, ia dar uma ênfase nesse centro de força. E principalmente no coronário. A mesma questão. Observe as outras religiões. Como essa região, o coronário, é importante. Só que não se fala. Né? Ninguém aquelas que usa aquele negocinho assim que fecha para não ficar perdendo energia, que não, É o que pá. Isso daí. Isso, é para não perder energia. Raspa a cabeça para favorecer. Onde é que a criança é batizada na igreja católica? Joga água. E tem país que você não deve tocar nas crianças. Você isso é justamente o nome de Deus. E se você for deixar esse país, não toque na cabeça das crianças. Então, olha só, tudo isso daí não é uma invenção, é uma criação da doutrina espírita. Agora, sobre ele vem aberto. Aquele vinho aberto, lembra aquele vinho aberto? Ele Muleira. vai com peso, e até diz assim, que as crianças têm mais quebrando, não, porque a moleira do bebê ainda está aberta, né? A gente até diz quando o médico Não fala, vai precisar de ficar no site não só de dia, não tem. E a questão que eu queria enfatizar do coronário e do frontal. Sim. Especialmente para os médicos. Porque, não médicos só específicos em geral, mas principalmente os sensíveis. O médico pensa que é nele, pensa que é no corpo. Por quê? Porque a influência ela não passa pelo centro frontal, é pelo coronário. Então, o teu corpo, tu pensa que tu está sentindo, porque É teu. pensa que é teu, porque não passa pelo cérebro, não passa pelo frontal, ele é responsável por o controle da inteligência, pelo controle do cérebro, e não passa pelo cérebro, passa pela pineal, que é o processo coronário. E aí já tem mundo, como a senhora falou na apresentação dela, já tem muitas pesquisas de ultrassom, de ressonância ática. Isso. Do brilho da pineal. Do brilho da pineal. Então, por isso que o médium ele sente aquilo como se o corpo estivesse sentindo, porque é o cérebro que está processando bem ele. Então,
eu estou com taquicardia, eu estou com isso, eu estou com isso e aquilo, falta de ar, não sei mais o quê. Mas não, é porque aquela influência ela não passa pelo cérebro. E a pineal, ela atinge diretamente o sistema nervoso central. Os estudos que são feitos, eles são feitos normalmente, eram feitos com pessoas orando. Né? A gente colocava uma pessoa orando e uma pessoa que não estava orando. E fazia um exame para ver a circulação de energia nessas áreas. Agora eles estão fazendo com médicos. Eu já vi estudos com médicos. O médium ali, mediunizado, eles fazem petição no médium e tem uma pessoa que não faz o processo. A comunicação é totalmente diferente. Se você vê as fotos, é totalmente diferente. O médium é uma transferência da água, né? Com a refeição, oração e a o médium está vagando, afinal, é totalmente diferente da pessoa que não está fazendo. Totalmente. Que não é médium. Gente, já passamos 3 minutos. Eu só vou dizer uma coisa. O momento do passe, para mim, eu sei disso, é um momento assim, muito, muito especial. É uma coisa assim, sabe? É diferente. É outra realidade, é diferente. A circulação de energia no local é diferente. Quem sente, percebe. Entendeu? Quem consegue perceber a energia, né? Vamos lá, então, fazer a prece final, que a gente tem horário, tá bom? Então, vamos lá. Mentalizar Jesus, a espiritualidade amiga da casa, ou aquele espírito que você tem afinidade, que você sabe que se aproximando dele, você sente a energia dele de amor, de paz, de tranquilidade. Então, esse momento é o momento de se conectar. Momento de dizer que é muito bom estar aqui, é muito bom receber essas energias, que essa reforma íntima, ela depende dessa presença nossa, junto a esses espíritos que são superiores a nós. A gente se fortalece, a nossa fé se torna mais robusta nesse momento. Então, te agradecemos, Senhor, te agradecemos a todos aqueles que trabalham nesta casa, e também se fortaleçam a fé, se fortaleçam com Jesus, nosso mestre, governador do nosso planeta, também Deus, nosso Pai. Agradecemos todo o amor e recebemos diariamente todo o cuidado que recebemos. E possamos voltar sempre nesta casa. Tenhamos força, aquele momento que está difícil lá, que a gente possa mentalizar a casa. Para que a gente receba, nesse exato momento, os frutos que precisamos para nos fortalecer. Nos abraça, segundo discípulo. Olha, já acredito.